Oi, pessoal, tudo bem? Os que já me conhecem, eu sou o pastor João Guilherme, da Igreja Pão da Vida, e buscamos, como todos os outros pecadores, nos aproximarmos cada dia mais de Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar a grande alegria do advento do Natal, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a estar conosco. Vamos, durante esse mês de dezembro, falar muito sobre o Natal, a experiência tão grande de ver o Deus Salvador vindo até este mundo como homem, e é a Ele que nós rendemos toda a graça, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas faz parte dos evangelhos que são ditos sinóticos. O que são sinóticos? São da mesma visão, a mesma ótica. Então, são 3 evangelhos no início que eles têm mais ou menos as mesmas narrativas. Principalmente o evangelho de Marcos está contido em Mateus e Lucas. Mas Lucas tem uma particularidade. Provavelmente Lucas falou com Maria para escrever este evangelho. Ele cita muitas coisas que somente Maria poderia conhecer, como a hora que ela estava com Isabel e o bebê saltou, e o evangelho de Lucas narra isso, e era impossível Lucas estar lá, porque ele nem conhecia ainda nada do evangelho nem de Cristo. Então ele começa o evangelho dele dizendo assim no capítulo 1: Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, como podemos ver, Lucas ele escreve o evangelho dele através de um conhecimento de outras pessoas que estiveram naquele momento. A primeira narrativa que você vai encontrar no evangelho de Lucas não é bem sobre Jesus. É sobre aquele que estava escrito já, que iria vir antes de Cristo. Aliás, eu sou agradecido por Deus por ter o mesmo nome, chama João. E o predecessor, aquele que precede Jesus também chama João. Ele é chamado de Batista simplesmente porque ele batizava. Mas o termo João é uma bênção de Deus, né? Aquele que é enviado por Deus. Então, vamos pular só um instantinho esse evangelho de João, quando ele fala, o evangelho de Lucas, quando ele fala de João, que é uma promessa. E vamos até a hora que o anjo, chamado Gabriel, este sim quer dizer o enviado de Deus, vai falar com Maria. Está lá no capítulo 1, versículo 26. É muito importante nós olharmos para isso. A Bíblia diz que quando o anjo foi falar com Zacarias a respeito de João, ele disse: olha, aquilo que você orava para Deus foi atendido. Mas a Bíblia diz que Zacarias já era idoso, Isabel também, e ele duvidou. Pois bem, aqui está uma outra situação. Uma mulher que é virgem, o anjo também vai falar para ela. Vamos ver o que acontece. E no 6º mês, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Amados, pense num bairro afastado. Pense num bairro bem afastado do centro da cidade. E pense na rua mais afastada desse bairro.
Tá? Alguns aqui eu não vou falar nome de bairro para não constranger ninguém, mas se você pensa na periferia da sua cidade, na rua que não é a rua principal da periferia da sua cidade, lá estava a cidade de uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Isso é tão verdade que depois um dos discípulos de Jesus, ele chega a citar isso, ele diz assim, olha, pode de Nazaré vir alguma coisa boa daquele lugar? Mas neste momento, aparece um anjo. No versículo 27 diz, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Amém? Você provavelmente já ouviu essa oração. Poderia ser assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Amém? Depois a gente vai fazer um pouquinho da continuação dessa oração. Mas veja bem, o início da oração é bíblica, tá? Portanto, a gente tem que, como alguém que procura ouro, achar o ouro sem colocar mercúrio, né? Ou seja, sem contaminar a preciosidade. Então você guarde essa oração, porque ela é bíblica, ela é uma oração que o anjo fala para Maria. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre o restante da oração. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Amém? Mais uma vez, nós vemos essa palavra, graça diante de Deus. Ou seja, o que fez Maria? Ela foi escolhida. Por isso é que o anjo cita isso. Ave Maria, cheia de graça, ou seja, agraciada de Deus. O Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. O versículo 31 diz, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lembra da promessa feita em Isaías, no capítulo 9, de que iria acontecer isso, viria uma bênção de Deus através de uma virgem. E aqui, quando ele fala sobre Jesus, nós temos a primeira parte dessa oração que chama Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Amém? E a oração bíblica termina aqui. Você não vai ver nada demais nesta oração denominada Ave Maria que está escrito na Bíblia. Até aqui é uma oração puramente bíblica de quanto Maria foi agraciada por ser mãe de Jesus. E, portanto, nós não podemos ignorar este fato. É interessante que quando as pessoas falam outras coisas que não estão escritas na Bíblia, às vezes você esquece tudo aquilo que está escrito. Então, os primeiros 3 capítulos do Evangelho de Lucas vai falar muito sobre Maria. Uma moça determinada. Zacarias, um homem experiente e velho, duvidou. Maria não duvidou. Ela apenas perguntou ao anjo. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? É
Então você vê a diferença entre um homem velho, experimentado com Deus, chamado Zacarias, que duvidou e por isso ficou mudo, diz a palavra de Deus. Mas Maria não. Uma jovem apenas perguntou ao anjo: escuta, como vai acontecer isso? Eu estou prometida a um homem chamado José, mas eu não convivo ainda com ele. E o anjo falou. E respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Se você recebesse hoje uma visita de um anjo, durante a noite e acordasse, talvez você pensaria: será que eu sonhei? Será que eu vi direito? Será que eu estou ficando meio louco? Mas o anjo deu uma mensagem para Maria. Olha só. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Amém? Amanheceu o dia, Maria talvez olhou e disse assim: o que será que aconteceu? Será que eu sonhei? Será que eu vi? Será que foi verdade? No seu coração ela tinha uma certeza. Era verdade. Ela não duvidou da promessa. Mas o anjo tinha feito algo maravilhoso. Ele tinha dito: olha, lembra de Isabel, tua prima, ela está grávida. Uai, mas Isabel já era idosa. Isabel não estava mais na idade de conceber ninguém. Então Maria teve uma ideia. Não deu para passar lá uma mensagem de WhatsApp prontamente para Isabel: escuta, Isabel, como é que está a tua gravidez? Não existia, não deu para pegar o telefone. Sequer deu para mandar uma carta do correio. Antigamente se usava correio, viu? Carta. Hoje em dia o correio é só para fazer entrega, né? Pois bem, naqueles dias, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. Há um filme chamado Natividade, muito bonito, quem tiver a oportunidade de assistir. Eu acho que tem até no YouTube aí, de graça, para você ver. E ele mostra quando Maria olhou para Isabel e viu aquela barriga em Isabel, que alegria que ela ficou. Era verdade, o anjo tinha falado a verdade, Isabel estava grávida e ela também estava grávida. Agora era uma festa só. É interessante você ver que as duas imediatamente se conectaram, apesar de muito tempo que elas não se viam. Então disse assim, ó: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém? Completou a oração o anjo Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Cristo. Amém? E a Isabel fala mais: de onde me provém isso a mim, que me venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha que tremendo isso, maravilhoso. As duas mulheres estavam grávidas somente, mas no seu espírito, Isabel já tinha uma certeza. Quem estava sendo gerado ali por Maria era o homem prometido na Bíblia que iria salvar o seu povo. E ela chamou do meu Senhor.
Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de Deus lhe foram ditas. Amém? Essa primeira parte desse mistério de Jesus ter nascido, do Verbo se tornou carne, como fala lá em João, e habitou entre nós cheio de graça e verdade. É algo tremendo e é algo que celebramos no Natal. Quando você estiver comemorando o Natal, quando você tiver inúmeras confraternizações que existem do Natal, entre famílias, entre pessoas de trabalho, conhecidos, lembre do sentido do Natal. Lembra por que existe hoje em dia esse dia que pode ser comemorado. Muitos enfeitam suas casas. Aliás, pare com bobagem de achar que enfeitar casa no Natal é uma bobagem. Não é, você está fazendo aquilo como gratidão a Deus. É por isso que ele diz, versículo 46, e disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de suas servas. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a seus pais. Amém? Aqui nós vemos Maria falar de uma promessa de Deus. E essa promessa não é dada aos poderosos, é dada para os mais humildes. Não é dada aos mais ricos, muito ao contrário, ela é dada aos mais pobres, aqueles que estão famintos. Ele diz que ele elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Nesses dias de hoje, nós vivemos um momento difícil da história cristã, porque parece que ser pobre é algo que não agrada a Deus. Embora a provisão de Deus possa vir a qualquer momento, embora tudo que nós temos devemos a Deus, o bem mais precioso que nós temos é a própria vida que o Senhor nos dá. É bem certo que Deus não faz acepção de pessoas. Você não é agradável a Deus porque você tem muito dinheiro ou porque você tem pouco dinheiro. Você não é agradável a Deus se você é milionário ou se você é pobre. Você é agradável a Deus quando você busca a Deus e sabe reconhecê-lo no meio das suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Algumas de uma forma, outros de outra forma. Será que você pode agradecer a Deus na sua dificuldade? E não procurar sair dela da sua frente como se você pudesse ordenar e tirar todas as coisas da sua frente? Maria nos dá aqui um caminho incrível que Jesus mais tarde vai falar quando ele está para ser crucificado. Aqui está a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Jesus, lá no Getsemane, quando está para ser crucificado, ele faz algo que com certeza ele aprendeu com Maria.
ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade e não conforme a minha vontade. Assim como Maria pôde se submeter a Deus e entregar a sua vida para Deus, Jesus mais tarde faz a mesma coisa. O que mostra que o que nos leva a ter um conhecimento com Deus é o tempo que nós estamos com Ele. Deus não é complicado. Deus não está escondido para que você possa achá-lo. Deus estava escondido, mas ele se manifestou ao homem através da vida de Jesus Cristo. Deus não está brincando com você de esconde para você procurá-lo. Ele se revelou com graça e verdade. Aquele que estava oculto de gerações em gerações, Deus tornou-se manifesto a todos. Portanto, nós temos que nos preocupar muito mais com a Bíblia, com aquilo que está escrito, do que com fábulas que existem. Até Judas, ele cita um livro que não é bíblico, mas ele acaba citando esse livro, que é o livro de Enoque. Mas Judas cita da seguinte forma: olha, pare de ficar pensando nessas fábulas. Ultimamente nós vivemos dias místicos, como se Deus estivesse se escondendo de nós, como se nós, para conhecer a vontade de Deus, precisássemos nos esforçar muito em oração, em jejum, em ler a palavra tantas horas para conhecer. Eu quero dizer a você, conheça a Cristo. Ele é a manifestação da glória de Deus. Apesar de ser Deus soberano sobre todas as coisas, a Bíblia fala no livro de Mateus que ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Você não precisa sair cavocando para achar a Jesus. Ele está no meio de nós. Assim ele falou quando ele ressuscitou. Disse: eis que eu estou convosco todos os dias até que eu venha. É interessante nós olharmos isso. Nós cremos que Jesus Cristo está conosco, mas cremos somente na hora da bênção? Ou cremos quando as coisas estão mesmo difíceis e nós precisamos de Jesus e acreditamos que isso é verdadeiro? No capítulo 2 do livro de Lucas, mais uma vez nós vamos ver uma manifestação de Deus para os que são mais humildes. E não necessariamente os mais pobres, mas os mais humildes. Porque tem pobre que não é humilde. Tem rico que é humilde. E tem pobre que é orgulhoso. Então nós vamos ver aqui Jesus se manifestando com aqueles que ninguém dava valor. Se você é uma pessoa que você está se sentindo sem valor hoje, seja bem-vindo ao reino de Deus, porque Deus lhe dá valor. Amém? No capítulo 2, diz que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também saiu José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos
e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quando nós olhamos para a parte bíblica, nós sempre temos que entender algo. Jesus não nasceu no Hotel 5 Estrelas, como alguns falam. Jesus não nasceu no lugar mais rico da época. Por que sabemos isso? Lá no livro de Mateus, quando os magos vão procurar Jesus, qual a cidade que eles chegam? Eles chegam numa cidade grande. Eles chegam numa cidade rica. Eles chegam diante do rei. E eles perguntam, onde está o rei dos judeus? Eles vão a Jerusalém. O rei Herodes se perturba com aquilo e diz, como que rei? O rei sou eu. Mas manda chamar os estudiosos e diz assim, onde vai nascer esse rei dos judeus? Os estudiosos sabem. Eles dizem, em Belém da Judéia. Porque lá profetizou o profeta Miqueias. E tu, Belém, de modo nenhum és menor das cidades de Israel, porque de ti sairá o Redentor de Israel. Então você vê que aqui Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas. Tampouco ele nasceu como aqueles presépios que às vezes você vê ali a criança Jesus e o boi babando em cima dele. Não, ele nasceu num lugar reservado, que talvez no inverno era usado para guardar os animais, mas especificamente no texto que nós vamos ver, você vê que Jesus nasceu provavelmente no momento de calor em Israel. Porque os pastores, eles não estão guardados nas grutas, eles estão no campo. Então provavelmente estava quente, estavam dormindo no relento, porque estava muito quente. Lembra que Israel fica numa área um pouco desértica, então quando faz calor é muito calor. Naquela gruta que provavelmente aqueles animais estariam quando estivesse frio, agora está vazia, tem uma manjedoura ali, e é ali que Maria tem Jesus Cristo. Então nós vamos chegar ao versículo 8 e ver talvez aqueles que receberam a notícia de primeira mão. Novamente, não foram os reis, não foram sequer os estudiosos da Bíblia, não foram os sacerdotes, eles são só pastores. E não são pastores com título de pastor agora, não. Eles são pastores humildes, pastores de ovelhas. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em pastos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Amém? Então, mais uma vez, Jesus se manifesta aos humildes. Vamos ao versículo 21, e nós vamos ver quando Jesus foi apresentado no templo, no 8º dia. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus,
que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. A palavra Jesus, ela recebe o mesmo significado de Josué. Significa o Deus que liberta, salva. Javé salva. Vai nos tirar não só do inimigo, mas eles nem pensavam nisso, mas você pode pensar, vai nos livrar do inimigo e também de um futuro em outra vida que não seja a presença de Deus e o céu para você andar. Em nome de Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui nós temos a rolinha e os pombinhos. São a mesma coisa, né? Praticamente. A rolinha é um pouco menor. São pássaros pequenos. Lembrar que quem tinha posses não sacrificava pombos e rolinha. Sacrificava cordeiro. Mas Maria e José não eram de posses, eles eram pobres. E mais uma vez você pode lembrar, Deus não faz acepção de pessoas. Você não vai chegar ao céu pela sua riqueza. E você não vai chegar ao céu somente pela sua pobreza. Você vai chegar ao céu pelo sangue de Cristo, que aqui está simbolizado no sacrifício de pombas e rolinhas. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo a lei, então o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Amém? Olha só, tremendo, aqui uma promessa de Deus se realizando na vida de uma pessoa idosa. Versículo 36, é outra pessoa idosa, olha. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Essa já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Amém? Então você vê que a manifestação de Jesus, a forma como ele veio na terra, não veio num raio caindo sobre a terra, não desceu, na mitologia grega tem um cavalo chamado Pégasus, ele tem asas, Jesus não veio nesse cavalo. Os anjos não apareceram a todos, os anjos apareceram a pessoas humildes. Quando Jesus cita isso lá no Sermão da Montanha, ele diz: felizes os que são de coração humilde, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que Deus esteja conosco nessa preparação do Natal. Que Deus esteja se manifestando a cada um de nós. Que possamos ver Jesus Cristo na vida do nosso irmão.
Existe um Deus que está lá no céu, mas Jesus disse assim: tem 2 mandamentos. Os 2 precisam ser cumpridos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é esse Jesus que veio ficar conosco, o Deus Emanuel. Amém? E se esse material que chegou na sua mão, esse estudo chegou na sua mão, lhe abençoar, curta e compartilhe com aqueles que precisam de uma mensagem de amor. Ela já nos foi dada quando Jesus veio à Terra e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos dar graça, paz e alegria. E vamos comemorar esse mês a vinda do nosso Senhor. E nos siga nas redes sociais, vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Se fala tanta coisa, se compartilha de tantas bobagens, compartilhe a palavra de Deus. Estamos aí nas redes sociais, os links estão aí abaixo. Compartilhe, leve a palavra de Deus nesse mês de dezembro para muitas pessoas, para conhecerem mais e mais de Jesus Cristo.